Olá, queridos alunos do sexto ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem para acompanhar mais uma aula de matemática, nossa aula de número 21. Eu sou a professora Joelânia. Hoje daremos início ao quinto capítulo do livro de matemática, onde falaremos sobre múltiplos e divisores de um número natural. Múltiplos de um número natural. Então, o múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Ou seja, são todos os números que se obtêm multiplicando esse número por 1, 2, 3, 4, 5 e reticência. Por quê? Porque esse número ele pode ser multiplicado por cada um dos números naturais. Então, quando a gente pega um número e multiplica esse número por um número natural qualquer, a gente vai estar obtendo os seus múltiplos. Observe a seguir o conjunto dos múltiplos de alguns números. Então, aqui nós temos os múltiplos de 3, 5, 12 e 28. Isso multiplicando do 0 até o 10, porque a gente sabe que o conjunto dos múltiplos eles são infinitos. Então, a gente multiplicou apenas até o algarismo 10. Multiplicando 3 vezes 0 é igual a 0. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim foi feito com os outros números naturais. Então, aqui foi encontrado os múltiplos de 3. Da mesma forma foi feito com o 5. 5 vezes 0 é igual a 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E assim sucessivamente. Então, aqui nós temos os múltiplos de 5. O 12. 12 vezes 0 é igual a 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. E aqui nós temos os demais múltiplos, quando a gente multiplicou o 12 até o 10. O 28. 28 vezes 0 é igual a 0. 28 vezes 1, 28. 28 vezes 2, 56. 28 vezes 3, 84. E quando a gente multiplicou por 4, 5, 6 até o 10, foi encontrado esses múltiplos. Aqui embaixo foi colocado os múltiplos também do 3, do 5, do 12 e do 28. Isso quando a gente multiplicou por 0 até o 10. Porque, vejam que ao final de cada um dos conjuntos de múltiplos tem esses 3 pontinhos, que é reticência, que significa que o conjunto dos múltiplos eles são infinitos. Então, os múltiplos eles se obtêm quando a gente pega um número qualquer e multiplica esse número por todos os números naturais. É claro que a gente não vai multiplicar por todos, porque o conjunto dos múltiplos eles são infinitos. Por isso que sempre tem que terminar com esses 3 pontinhos, certo? Para saber se um número é múltiplo de outro, devemos dividir o múltiplo pelo número e a divisão deve ser exata, ou seja, resto igual a 0. Então, se eu encontrar como resto um número diferente de 0, então significa que esse número não é múltiplo. Por exemplo, o número 68 é múltiplo de 4? Então, para a gente saber, a gente vai pegar o número 68 e dividir por 4. Então, temos aqui, 68 dividido por 4. Pegando primeiramente o 6. 6 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 1, né? Porque se eu colocar um 2 aqui, quando eu multiplicar 2 vezes 4, vai dar 8. Vai passar de 6. Nunca pode passar, né? Ou tem que ser igual ou menor. Por isso que é 1. 1 vezes 4 é igual a 4, né? Subtraindo 6 menos 4, 2. Baixa o 8 aqui, ficou 28. 28 dividido por 4 dá 7. Por que é 7? Porque 7 vezes 4 é igual a 28.
quando a gente subtraiu, nós encontramos resto igual a 0. Então, como a divisão é exata, porque o resto é 0, a gente diz que o quê? Que 68 é múltiplo de 4, certo? Caso eu tivesse encontrado aqui como resto diferente de 0, significaria que o número 68 não seria múltiplo de 4. Só que, neste caso, quando a gente dividiu 68 por 4, nós encontramos uma divisão exata. Neste caso, 68 é múltiplo de 4. Temos aqui um outro exemplo. Nós temos o número 249 é múltiplo de 7. Então, para saber, a gente vai fazer novamente a divisão. Então, nós temos aqui 249 dividido por 7. Só o 2, pegando só o 2, ele não dá para dividir por 7. Então, a gente juntou com o 4, ficou 24. 24 dividido por 7 dá 3. Por que que dá 3? Porque 3 vezes 7 é igual a 21. Quando a gente subtrai, 4 menos 1, 3. 2 menos 2, 0, que não foi preciso colocar. Baixam 9, ficou 39. Então, agora a gente vai dividir 39 por 7, que dá 5. Por que que dá 5? Porque se eu colocar bem aqui um 6, 6 vezes 7 é igual a 42, passa de 39. Então, não pode passar, né? Por isso que é 5. 5 vezes 7, 35. Subtraindo 9 menos 5, 4. 3 menos 3, 0. Então, o resto da divisão é 4. Se o resto é um número diferente de 0, significa que a divisão não é exata e, neste caso, 249 não é múltiplo de 7, como está aqui, ó. Como a divisão não é exata, concluímos que 249 não é divisível por 8. Portanto, 249 não é múltiplo de 7. Veja como podemos obter um múltiplo de um determinado número. Então, de início, escolha um número natural qualquer. Depois, multiplique o número escolhido por um número natural. O resultado obtido é um múltiplo do número escolhido inicialmente. Fim. Então, se você escolher um número qualquer e multiplicar esse número por qualquer número natural, o resultado vai ser um múltiplo do número escolhido inicialmente. Importante. Então, atenção. O 0 é o primeiro múltiplo de qualquer número natural. Qualquer número é múltiplo de si próprio. Os múltiplos de um número natural são infinitos. Aqui nós temos os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. E foi colocado reticências porque o conjunto dos múltiplos de qualquer número é infinito. Então, vocês observam que sempre o primeiro múltiplo é o 0 e depois é o próprio número. Falando agora sobre os divisores de um número natural. Então, divisor de um número natural. Quando é que um número ele vai ser divisor de outro? Então, aqui está a resposta. Ó. Um número é divisor de outro quando a divisão é exata, ou seja, o resto é igual a 0. Aqui nós temos dois exemplos. Pergunta-se primeiramente se 3 é divisor de 12. Está dizendo que sim. Por quê que 3 é divisor de 12? Porque quando a gente fez a divisão de 12 por 3, a gente encontrou o resto 0. Ou seja, 12 dividido por 3 é igual a 4. Porque 4 vezes 3 é igual a 12. Então, quando a gente subtrai 12 menos 12, a gente encontra resto 0. Neste caso, 3 é divisor de 12. Aqui nós temos todos os divisores de 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Percebam que no final não tem reticência.
Ou seja, o conjunto dos divisores ele é um conjunto finito. Aqui nós temos um outro exemplo. 5 é divisor de 27. Então, para saber, a gente vai fazer a divisão. A gente pega 27 e divide por 5, como está feito aqui do lado. 27 dividido por 5 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Quando a gente subtrai 25 de 27, a gente encontra como resto 2. Como o resto é diferente de 0, neste caso, 5 não é divisor de 27. Aqui abaixo também tem todos os divisores de 27, que são 1, 3, 9 e 27. Esse é o conjunto dos divisores de 27. Vamos ver agora outros exemplos. Vamos aqui, ó. O número 12 é divisor de 384? Para saber, então, a gente vai pegar 384 e dividir por 12. Primeiramente, se eu pegar só o 3 e dividir por 12, não dá, porque 3 é menor que 12. Então, eu vou juntar o 3 e o 8 e fica 38. Dividido por 12 é igual a 3. 3 vezes 12 é igual a 36. Quando a gente subtraiu 38 de 36, a gente encontrou o resto 2. Baixa agora o 4. Ficou 24. 24 dividido por 12 é igual a 2, porque 2 vezes 12 é igual a 24. Subtraindo, a gente encontrou resto igual a 0. Se eu encontrei resto igual a 0, significa dizer que 12 é divisor de 384. Por quê? Porque a divisão é exata. Temos aqui um outro exemplo. O número 3 é divisor de 194. Então, para saber, a gente vai fazer a divisão de 194 por 3. 1 não dá para dividir por 3 porque é menor. Então, junta com 9 fica 19. 19 dividido por 3 é igual a 6. 6 vezes 3, 18. Subtraindo 19 menos 18 vai dar 1. Baixa o 4 que ainda não foi dividido, então ficou 14. 14 dividido por 3 é igual a 4. 4 vezes 3, 12. Então, 14 menos 12 é igual a 2, que foi o resto da divisão. Então, como eu encontrei um resto diferente de 0, significa que 194 não é divisível por 3. Então, significa que 3 não é divisor de 194. Por quê? Porque a divisão não é exata. Importante. Então, atenção. O 1 é o primeiro divisor de qualquer número natural. Qualquer número é divisor de si mesmo. Os divisores de um número natural são finitos, então é diferente dos múltiplos, que é um conjunto infinito. O 0 não é divisor de nenhum número natural. Então, aqui nós temos como exemplo os divisores de 30. Então, 30 é divisível por 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e por ele mesmo, 30. Então, aqui está o conjunto dos divisores de 30. Observem que sempre vai ter como divisor o 1 e sempre vai terminar no próprio número. Não tem os 3 pontinhos porque ele é um conjunto finito. Os conceitos de múltiplo e divisor de um número natural estão relacionados. Por exemplo, se 4 é divisor de 12, então 12 é múltiplo de 4. Ou ainda, 12 é divisível por 4. Aqui nós temos os divisores de 12, ó. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, observe que o conjunto dos divisores sempre começa com 1 e termina no próprio número. Não tem reticências porque é um conjunto finito.
Já os múltiplos, nós temos o conjunto dos múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 24, reticências, porque é um conjunto infinito. Os múltiplos sempre começam com 0 e depois é o próprio número. Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.